E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast, o MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Para quem não me conhece, o meu nome é Wedja Godoy. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa esse like, porque eu trouxe duas convidadas incríveis hoje para vocês. Pessoas cheias de autoridade para falar sobre empreendedorismo e como você se desenvolver aí no seu negócio. Vamos aqui para os currículos dessas mulheres, viu? Que o currículo é grande. Primeiramente, Gerlane Alves, que é natural de Recife, formada em administração pela UFPE, com pós-graduação em marketing pela ESGA, gestão de negócios pela UPE, né? São duas siglas aqui, mas a mais simples é a UPE. Trabalhou, né, no grupo do Bom Preço, ali no setor de análise também de Percard, subgerente da agência Banco Itaú e analista do Sebrae já há 20 anos. Paula de Sá também está aqui conosco, que é colaboradora, analista do Sebrae aqui em Pernambuco, graduada em Economia pela UFPE e pós-graduada em Gestão Pública. Atua aqui também no Sebrae Garanhuns como analista de atendimento. Hoje atende todo o comércio aqui, indústria e serviço, bem como potenciais empresários que buscam tirar a ideia do papel e empreender. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao MapaCast. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É uma satisfação, com certeza, tê-las aqui. Vamos desmistificar muitos assuntos, né, sobre o Sebrae, que de fato existe. É uma instituição que muita gente não conhece, só de ouvir falar, né? E hoje a gente vai poder detalhar essas informações. Eu, nas minhas pesquisas, eu vi ali que o Sebrae ele foi fundado, né, em 1972, e eu achei bem curioso que lá atrás Sebrae era com C, né? Exato. e só em 1990 que ele virou aí com S. Mas me digam, o que é o Sebrae, né? Porque muita gente, até eu pensava até há pouco tempo atrás, que o Sebrae era um órgão público, mas aí descobri que não. Então, o que é o Sebrae, né? Bom, o Sebrae é uma empresa privada de economia mista, né? Então a gente também recebe parte dos impostos das grandes empresas para subsidiar esse trabalho que o Sebrae vem fazendo com os pequenos negócios a nível Brasil. A nossa missão é promover o empreendedorismo, disseminar o empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo. Então, a gente atende desde aquelas pessoas que querem abrir um negócio, que pensam em abrir um negócio, mas não sabem como fazê-lo, e até os pequenos negócios que já existem, que já acontecem, que já funcionam, para que a gente possa aprimorá-los, para qualificá-los, para que eles possam se desenvolver. E, em paralelo a tudo isso, a gente ainda trabalha a gestão pública, né, criando um ambiente favorável para que esses pequenos negócios possam se sobressair. Então, é todo um trabalho que vai desde quem quer empreender, né, no fomento ao empreendedorismo, a qualificação dos pequenos negócios já existentes, mas também a gestão pública criando esse ambiente favorável. Esse é o trabalho que o Sebrae faz. Nossa, então realmente é uma grande abrangência, né? Como você disse, do início, ali do meio, até processos mais avançados. Eu vi que 98% aí dos negócios no Brasil, eles são micro ou pequenas empresas, né? Poxa, então apenas 2% são realmente empresas bigs, né? Ou muito grandes. Então, grande parte das empresas do Brasil se enquadra dentro desse trabalho que o Sebrae faz, né? Exato. Não sei se faz um atendimento também a essas outras, mas com certeza todas as empresas passaram por algum momento pelo Sebrae, né? Que legal. E outra coisa, me diz assim um pouco do que as pessoas podem esperar procurando o Sebrae, né? Você me disse que desde o início a pessoa está pensando em empreender, então ela já pode procurar o Sebrae, né? Isso é uma das coisas que o Sebrae faz, que a gente vai falar sobre várias outras coisas. Então, pensou em empreender, tem o Sebrae ali para trazer orientação, né, Paula? Isso, a gente faz toda a parte de orientação, né? Desde a ideia, eu digo que todo negócio tem viabilidade, contanto que ele estude o mercado, onde ele vai ser colocado, se físico, se digital. Então, tem toda essa... A gente recebe esse potencial empresário que a gente chama e coloca ele para pensar, né, nas estratégias, no que ele já tem planejado, né, se está só no campo da ideia ou se ele já executou.
Então, e tenta reduzir os riscos, né, que é empreender com ferramentas, seja um estudo de viabilidade econômica Legal. ou um plano de negócio, né, para que ele tenha mais segurança na ideia e onde ele vai se instalar. Então ajuda ali com questões de plano de negócio, tudo para que ele isso, possa passo a tomar passo. essa decisão de uma maneira mais bem fundamentada, né? Porque você investir no empreendimento requer um esforço financeiro, Sim. físico, né? E tudo. Intelectual, O sonho que tudo. pode ser até frustrado por uma falha no planejamento. Né? Então, a gente, quando faz o estudo de viabilidade, a gente dá as condições para que o empresário, o candidato ao empresário, possa decidir. A gente jamais vai dizer abra ou não abra aquele negócio. Entendi. Mas a gente passa as informações e os dados para que ele, munido daquelas informações, possa tomar a decisão de abrir seu negócio e assim, ter o sucesso que a gente também acompanha. Posterior à abertura, a gente faz todo o acompanhamento na parte de gestão, de todas as necessidades daquele empresário. Que legal. Eu, particularmente, assim, praticamente nunca tive acesso, assim, ao Sebrae. Você acredita? Nunca fui lá, nunca, assim, para ter um acesso. Mas eu vi o tanto de capacitação que tem, né? O tanto de informação que, de fato, vai me agregar, né? Então, eu, com certeza, serei uma das pessoas que vocês vão treinar aí, viu? E eu brinco. Hoje eu estava falando nisso na palestra do MEI de formalização, que o Sebrae, ele não só é a capacitação, né? Vale frisar isso. A gente tem diversos instrumentos. E eu acho que se eu fosse resumir hoje o trabalho que a gente faz, a gente é uma rede. A gente conecta pessoas. E aí, às vezes, a gente não é o dono daquela solução, né? Mas conhece. Isso, né? mas a gente mostra um caminho, faz contatos, né? Graças à marca muito forte. A gente tem uma marca muito forte a nível nacional. A gente consegue chegar, né, em diversos parceiros. E aí, a gente viabiliza muitas coisas que talvez sozinho aquele ente, aquela instituição, ou aquele potencial empresário, o empresário não chegaria. Exato. Que massa. Vou lá montar meu plano de negócio com vocês. E eu vi também que foi o próprio Sebrae que desenvolveu o MEI, né? E o Simples Nacional. Achei super interessante que teve parte aí nessa criação, teve né? parte, isso. É um programa do governo, né? E aí a gente tem aí dos quase 850 mil pequenos negócios a nível Pernambuco. Nossa, só aqui em Pernambuco quase 1 milhão de MEI, exato. né? 850 pequenos negócios de forma geral. No geral. Só que 76% são MEI. Né? Então, ou seja, foi uma condição para aquelas pessoas que exercem uma atividade na informalidade, seja manicure, pedicure, a moça que faz o bolo, que faz uma escova, que faz uma unha, ela possa receber os benefícios previdenciários, ela possa se formalizar, ela possa se tornar empresário daquela atividade que ela exerce. E aí, com isso, ele possa ter uma linha de crédito específica, né? Porque você sendo formalizado, tendo a empresa, você tem outras linhas de crédito que não CPF, né? Você passa de CPF para CNPJ, então você tem linhas de crédito disponíveis. Pronto, já adentrando nesse assunto aí, como é que é essa questão? Eu tenho certeza que muita gente aí vai se interessar em linha de crédito, né? Como é que é isso? Fala aí pra gente como funciona. Olha. Então, a pessoa se formaliza, né? Se torna MEI, sai ali do CPF, porque os empréstimos geralmente giram muito pequeno. Muitas vezes, o Ed, já, antes mesmo da formalização, quando você tem uma ideia de negócio que você faz um estudo de viabilidade, muitas vezes com esse dado do estudo, alguns candidatos vão aos bancos solicitar uma linha de crédito porque houve um estudo de viabilidade que diz que aquele negócio é viável e isso já abre mais ou menos portas para que ele possa conseguir. E a formalização, existe linhas de crédito em várias instituições financeiras, né? Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, Cicobi, né? Todo banco, todas as presencial e digital também, né? Oferecem linhas de crédito diferenciadas, porque uma coisa é CPF e outra coisa é CNPJ. Então, são linhas de crédito diferenciadas, com carências diferenciadas, tudo isso de acordo geralmente, às vezes, tem um prazo, né? Às vezes, a pessoa pega uma linha de crédito ali, né? Tem uma carência, né? Às vezes, ali de 8 meses, 1 ano, a depender, no caso da instituição. O que é que o banco precisa? De garantir que aquele negócio tem um histórico financeiro.
tem banco de relacionamento e banco de desenvolvimento. Hoje a gente pode citar um exemplo, o Banco do Nordeste, é um banco de desenvolvimento. E aí eles têm critérios para poder conceder aquele crédito. Você se formalizar é o primeiro passo, né? Não necessariamente você vai conseguir um crédito logo que formaliza, né? Tem todo um estudo e uma necessidade de análise da própria instituição, mas facilita. Crédito para PJ é sempre mais barato a taxa de juros, porque o banco entende que aquele crédito é para investir, né? Ele vai se transformar em mais dinheiro no mercado. E crédito para pessoa física, aí normalmente quando alguém tem uma ideia de negócio e precisa de um crédito rápido e não tem um histórico no CNPJ, parte para o banco de relacionamento, que você que é já trabalha. Né? Não, ele é de desenvolvimento. Que ele já é que ele já é cliente, pessoa né? Porque pessoa física ele já vai ter um histórico de movimentação. E aí pode ser que facilite o banco de relacionamento, né? Que aí são os bancos tradicionais, como Caixa, Banco do Brasil. Porque aí necessita, então, dessa movimentação ali para testificar. Ele precisa de ter relacionamento histórico. Legal, bacana. Gelane, me diz uma coisa, você está há 20 anos, Paula está há quantos anos? 6. Um bebê. Uma criança. Gelane está há 20 anos aqui no Sebrae de Garanhuns. Você passou no concurso ou foi contratada, enfim, assim que você estava ainda no banco e aí você abdica de lá. Isso, eu sou de Recife, né? Então, quando eu me casei, não tinha Itaú aqui em Garanhuns. E aí eu fui transferida para a agência de Caruaru como subgerente. E fiz uma pós em marketing aqui na ESG. Foi quando eu soube da seleção do Sebrae. Ah, que legal. Participei da seleção, fui selecionada e estou até hoje, há 20 anos, feitos esse ano exatamente, no Sebrae. Então, passei, durante esses 20 anos, né, eu entrei na área de desenvolvimento local, integrado e sustentado. Então, a gente trabalhava muitas comunidades, os municípios que tinham potencial muito mais voltados para a zona rural. Sim. Né? Então, a gente trabalhava em Najá, algumas regiões aqui, alguns municípios da nossa região. Depois, passei para turismo e artesanato, né? Garanhuns com potencial turismo, Vale do Catimbau com potencial turístico, enfim. E o artesanato agregando valor ao turismo, né? Então, a gente começou a trabalhar o artesanato de Garanhuns, que até então era desconhecido. E hoje nós temos 6 mestres renomados aqui em Garanhuns. Nossa, que legal. E a gente fica muito feliz, que foi fruto do trabalho que o Sebrae realizou, né? Hoje a gente tem esse reconhecimento dos artesãos. E depois disso eu saí, passei 3 anos fora do Sebrae, fui cedida à Prefeitura de Garanhuns, assumi a Secretaria de Turismo. Em 2016 retornei ao Sebrae, porque é minha casa, né? E como foi essa outra experiência sua no órgão público? Foi muito boa, sabe? Assim, eu acho que toda experiência é válida, né? E eu vi o outro lado, né? E a partir do momento que eu voltei para o Sebrae, a gente já mudou mais ou menos a forma da gente estar trabalhando internamente, né? Eu assumi a gerência em 2016 e estou até hoje. E foi quando eu disse, vamos fechar as parcerias, porque enquanto gestor público, né, na área, mesmo sendo de uma secretaria, eu sentia muita falta de ter um apoio para realizar o que eu gostaria de realizar, de qualificação, de todo esse processo do trade turístico. E eu disse, poxa, eu tenho que ter o Sebrae para fazê-lo, né? E aí, quando a gente assumiu, né, quando eu assumi em 2016, eu disse, em 2017 a gente vai fechar parcerias, porque eu acho que é uma forma da gente estar entrando mais efetivamente nos municípios. Antes, o Sebrae fazia muitas ações pontuais. Eu vinha fazer uma palestra de qualidade no atendimento, daqui a 3 meses fazia uma de vendas, 6 meses fazia uma de preço, e acabava a participação do Sebrae naquele município. E aí eu dizia, qual é o impacto efetivo do Sebrae? Né? Então, quando a gente começou, desde 2017, a trabalhar realmente o município, desenvolver o município. E essa parte relacional, né? Que essa parte de conexão. E você eu acho que a parceria das prefeituras, ela traz um ponto muito positivo, que é a gente ter começo, meio e fim, né? Durante um ano, né? Que é nosso exercício, mas no ano seguinte a gente está lá de novo, mas a gente acaba tendo ações estruturadas, não ações soltas, né? Como a Gerlane estava falando. Que aí você faz entregas, você vê o impacto efetivo. E aí, como a Paula bem colocou, tem muitas coisas que não é expertise do Sebrae. A gente é mais na área de gestão. Mas aí a gente tem um SENAC, que tem a parte técnica, a gente tem um SENAI, que tem a parte mais profissionalizante, e a gente tem outros órgãos também, públicos ou privados, que também somam com a gente. Então, às vezes, a gente tem uma demanda no município, às vezes, poxa, mas a gente não tem na casa, mas vamos buscar lá fora um parceiro que possa atender aquela demanda. E aí a gente tem resultados bem expressivos. É desafiador, né? Porque nós atendemos 30 municípios.
Então, a gente, né, é uma equipe pequena, uma equipe enxuta, mas uma equipe extremamente aguerrida e bem comprometida com a missão. No ano que vem, a gente vai receber mais 4 municípios, então a gente vai passar para 34 municípios. Nossa. E, enfim, mas é muito bom quando você vê os resultados, sabe? Quando você mede o resultado depois de um ano de trabalho. Então, quando a gente entra no município, a gente faz gestão pública, a gente começa a fazer com que o gestor público ele olhe os pequenos negócios como potenciais fornecedores. Por que eu vou comprar insumos ou até produção alimentícia de fora? Porque eu não posso comprar do supermercado local, de um produtor rural, as coisas que vão para a merenda escolar ou para qualquer outra atividade. Sim. Então, a gente começa a fomentar as compras governamentais, a gente começa a criar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, instalar a Lei Geral, a Lei da Liberdade Econômica. A gente começa a criar um ambiente para que os pequenos negócios possam se sentir acolhidos ali. E muitas vezes a gente abre as salas do empreendedor. A sala do empreendedor é um braço do SEBRAE no município, é um ponto que fica como acolhimento aos pequenos negócios para que eles não tenham que se deslocar para o SEBRAE de Garanhuns para serem atendidos. Né? Então, hoje a gente tem 8 salas, estamos abrindo mais 4, vamos totalizar esse ano com 12 salas do empreendedor. Queremos muito expandir, né? Mas assim, é um trabalho que vai de tudo, desde trabalhar a gestão pública ao agricultor, ao comércio, ao pessoal que trabalha com indústria, enfim, a gente faz um pacote completo. Então, a ideia também é trazer essas pessoas para aqui comprem aqui dentro da cidade. E o dinheiro fique aqui, né? Que a gente chama ali o interno, né? Fazer com que essa economia gire mesmo e para que possa gerar mais emprego e assim sucessivamente aquele valor vai, né? Agora me diga uma coisa, a título de curiosidade, já que você tem 20 anos de SEBRAE, teve alguma expressividade de alguma empresa assim que você viu, que você acompanhou desde o início e se tornou uma... Teve alguma história assim? Deve ter várias, mas teve alguma assim, em especial, que você, poxa, essa empresa, olha só o tamanho dela e quanto fatura hoje. Como eu saí muito da área mais técnica, né, porque eu fiquei mais nessa área de estratégia do escritório, as meninas podem ter mais essa visão. Mas, falando estrategicamente, eu tenho um município de Buíque, por exemplo, que a gente vem trabalhando desde 2017, e hoje ele é o maior produtor de leite do estado de Pernambuco. Então, isso é um número bem expressivo que a gente traz. O município ao lado, Itaíba, é o maior produtor, o maior número de rebanhos. Isso foi todo o trabalho que nós fizemos ao longo de 2017, onde a gente prepara o produtor rural para receber a melhoria da genética do rebanho, a produção, o manejo nutricional, sanitário. Ou seja, o SEBRAE ainda entra nessas áreas que não são só gestão, né? Mas que a gente qualifica os produtores. E aí eu tenho tia Nanda, né, do bolo de rolo, que foi da minha época, eu digo da minha época, o resultado dos artesãos, que também foi da época anterior, né? Então, a gente vem todo esse... É porque é muita coisa e as meninas podem ter resultados mais efetivos. Tem um caso bem recente que eu compartilhei lá com a equipe, que eu também estou na frente, né, na coordenação regional do programa Brasil Mais Produtivo, que visa melhorar a produtividade dos negócios baseado no faturamento. E aí tem... Pode citar nomes? Pode. Tranquilo. Tem a Academia Extreme aqui da cidade, né? O empresário Ayrton. Ele começou... A porta de entrada dele no SEBRAE foi uma missão técnica para São Paulo, onde a gente foi para a Feira Issa. E lá, ele primeiro já chegou ganhando uma certificação que só acontecia lá em São Paulo. Ele aproveitou que estava lá e fez essa prova, passou e se tornou instrutor, né, em uma metodologia de educação física. E aí ele tinha acabado de pegar o repasse de uma academia aqui na cidade. Mas já voltou com diferencial lá, né? Já voltou com tudo e muito inspirado, que eu acho que isso conta muito. Sim. E aí ele já voltou entrando num programa Brasil Mais, no ciclo passado, que são 6 meses de acompanhamento com as empresas. E de 70 alunos, ele passou para 323. Uau! Isso foi um dado semana passada, ele conversando. E aí eu perguntei, teu ponto de equilíbrio seria quanto hoje? Ele disse, 200 e pouco para a estrutura de 19 profissionais que eu hoje emprego, né? Antes, eu não sei se era 7, o número de pessoas que ele empregava passou para 19. Então, ele é um caso bem recente, muito orgulho, né, da história dele, mas eu sempre digo que o resultado depende do empenho, né? Tem muita gente que quer vender, que quer faturar, mas eu acho que é um caminho,
né? Sim. E o faturamento é um resultado, é só um número, verdade. mas o que está ali por trás de comprometimento, de comportamento empreendedor, de estratégias, Sim. vai muito mais além. E aí é o caminho que ele fez para chegar e é o resultado, o mérito dele. Eu digo, é muito igual ao nutricionista. Quando a gente emagrece ou então quando nossas taxas baixam, né, a gente precisa saber que o mérito é de quem fez. E o mérito é dele, que seguiu, né? A gente só foi um instrumento ali que ajudou ele em determinado período e ele continua. Ele disse, quando terminar ele terminou produtividade, entrou no transformação digital, ele fez, a gente vai ficar órfão. Não vai. O Sebrae sempre vai ter alguma coisa para melhorar e sempre a gente vai ter uma solução para ajudar ele. Que massa, que top. Realmente é um resultado incrível em 6 meses. Basicamente triplicou aí, ou mais, né, dos alunos. De fato, foi um trabalho muito bem feito e acompanhado aí pelo Sebrae, né? Eu sei que tem um curso no Sebrae, que já me falaram super. Já sei qual é. Eu também já sei. Já me disseram tanto para fazer esse curso na vida que vocês não têm noção. Que é um Empretec, né? Isso, vale muito a pena. Eu sou Empreteca também. Quanto é que vai ter outro turno? Maio do ano que vem. Vou me preparar para fazer. E vai ter em Buíque agora em dezembro. Exato. Vou me preparar para fazer aqui em Garanhuns o próximo Empretec. E o que é que tem esse curso que todo mundo fala bem? Me fala um pouquinho aí do Empretec, que eu quero saber. 100% experiencial, né? Você vai e vivencia. A experiência que eu tive é diferente de quem vai, né? De quem já passou. Mas o foco dele é trabalhar comportamento empreendedor durante 6 dias. São 60 horas de curso, mas bem intenso. É uma imersão em empreendedorismo. É uma metodologia da ONU, né? No Brasil, só quem faz é o Sebrae. A gente aqui tem... Então, vocês têm o domínio. Isso. O domínio, no caso, a liberação para a metodologia, né? Isso. E aí, durante esses 6 dias, você vivencia, né, desafios de uma empresa. São 6 dias? Isso. Segunda a sábado. E aí, o desafio é muito grande por isso que existe uma entrega, né? E antes de participar, você precisa fazer uma entrevista através da inteligência artificial. Hoje está assim, né? Algumas perguntas que filtram, né? E não filtra seu cognitivo, quem é mais inteligente, quem não é. Tem gente que não passa e aí a gente tem que explicar. É mesmo? Sabia disso não. É um filtro com uma pontuação mínima, que essa pontuação é trabalhada na metodologia. Será que eu vou passar nisso, João? Vai. Vai. Já reguei, já disse vai. Mas é muito mais sobre comportamento. Vai, certeza. É muito sobre comportamento empreendedor. E aí, quem é empreendedor, normalmente a taxa de quem não faz, ou é quem fez muito rápido, não se dedicou ali em responder na inteligência artificial, porque o número de reprovações aumentou quando veio a inteligência e a gente está nessa fase de teste, de adaptação com a empresa que desenvolveu, porque não é só captar a resposta em si, como você respondeu, é a essência daquela resposta. Então é uma entrevista mesmo, ele vai me perguntar, eu vou responder. Isso, exatamente. Eita, só vai dar eu e a máquina. Vou fechar com a cara dele, eu entro de todo jeito. Mas vai entrar, com certeza. Que massa, meninas, pois realmente me interessa bastante. Quanto é que tá, assim, tem a matrícula, como funciona os investimentos? Hoje, ele custa R$600. É barato, não? 900. Mesmo assim. Quando eu entrei era 600. E aí teve e é um dos preços mais baratos do Brasil. Porque acredito. Como acontece no Brasil inteiro, tem, sei lá, São Paulo, ele cobra um valor, né? Porque cada UF, que a gente chama do Sebrae, tem uma funcionalidade, uma forma de funcionar, né? Aqui em Pernambuco, ela custa R$900, mas teve um empresário que disse da inteligência artificial. Eu pensava que era balela de vocês. Quando eu soube que uma pessoa reprovou, ela disse, eu fiquei triste, porque ela achava que ela passou e não fez. Ela achava que era meio que um marketing para ficar exclusivo para você que passou. Entendi. Não entendi. é. Realmente ele acontece, capta, né? porque dentro da inteligência artificial dá uma pontuação, e dessa pontuação você faz a metodologia e consegue enxergar que tem tudo a ver aquela pontuação com o seu comportamento na sua empresa, no dia a dia. Legal. A título de informação, parcela também, o pessoal consegue parcela esse valor, acho que em 9 vezes, 8 vezes. Oxi, benção, não faz se não quiser.
Pode fazer, porque olha, eu só ouço falar bem. Depois que eu experimentar, aí eu vou ser também uma pessoa que vai falar bem. Propaganda. E além do Empretec, desculpa, Edja, todas as consultorias que o Sebrae faz, a gente subsidia uma parte. Então, a gente contrata o profissional, daquele valor, o Sebrae subsidia 70% e o empresário só entra com 30%. Porque é uma forma que a gente encontrou de realmente fazer com que o empresário tenha acesso a esse conhecimento, que ele não tenha esse custo inteiro. Né? Então, seria mais caro, no caso, né? Não, esse Empretec é um valor fixo. Geralmente, certo. os cursos, palestras e oficinas, eles são valores fixos, certo? Mas quando, além do curso, a gente também tem as consultorias, que é um tratamento mais personalizado. Porque às vezes as pessoas não querem ir para curso, mas eu quero ter um atendimento em gestão financeira mais personalizada. Você acompanha mesmo a empresa, né? Olha, eu estou com esse problema aqui, como é que eu resolvo? Aí vocês sentam com essa pessoa, acompanha durante o período. Tem um consultor que a gente contrata que faz esse serviço. E nesse custo, o Sebrae subsidia 70%. Porque aí faz com que o empresário tenha acesso a essa consultoria de uma maneira mais leve, sem um custo tão caro. É até interessante a gente falar dos nossos instrumentos, um a um, porque tira essa dúvida, né? Esse é um dos mitos, né? Que o Sebrae é só capacitação. A gente faz palestra, oficina, que é a rede de capacitação, cursos, que aí é realmente sala de aula, né? Seja online ou presencial. Mas também a gente tem missões técnicas e caravanas que a gente visa... elas chamam acesso ao mercado. Levar um grupo de determinado segmento para uma feira ou para visitas técnicas para abrir, né, a mente para a inovação. Eu lembro que um empresário, a gente visitou em 2019 um supermercado 100% autônomo em São Paulo e ele veio chegar em Recife ano passado. Então, eles têm acesso a essas inovações antes. Não que tudo seja 100% aplicado hoje em Garanhuns, mas eles têm acesso a inovações que acontecem fora para replicar aqui o que culturalmente, o que realmente se encaixa, né, na nossa economia. A gente tem as consultorias, que é consultoria em gestão, marketing, vendas, atendimento, finanças, enfim, tudo que é gestão está nesse rol de consultorias de gestão. E também tem o Sebrae Tech, que é consultoria em inovação, que aí o portfólio é imenso, mas um exemplo, layout de ambiente. Né? A gente contrata, o Sebrae subsidia 70%, é um processo licitatório, onde a gente lança a demanda. Determinado restaurante precisa de um layout de ambiente interno para melhorar, sei lá, tanto o design como a funcionalidade. A gente lança essa demanda com a metragem do espaço, com fotos, e aí as empresas credenciadas nessa área lançam a proposta. O menor preço ganha, a gente faz as conexões, o cliente paga 30%, o Sebrae 70%, e executa de forma muito mais em conta, né, se fosse procurar no mercado para aquele empresário. Porque geralmente consultorias são muito caras, né? Isso, que é um valor maior. Por isso que tem esse subsídio, né? Tem consultorias de, sei lá, R$5.000 que aquele pequeno, aquele MEI não conseguiria pagar se fosse sozinho. Verdade. Então, de fato, tem uma ajuda gigantesca aí, né? Uma operação gigantesca do Sebrae para, de fato, estar capacitando, né, e enriquecendo mais o conhecimento e ferramentas, né, para essas empresas realmente se desenvolverem, né? Essa é a intenção. Outras coisas, né, além desses detalhes que vocês já me citaram, né? Outras formas que o Sebrae realmente apoia a questão dos empreendedores. Ou até mesmo, assim, eu queria saber se tem algum projeto para mulheres específico. Tem? Se tem alguma coisa assim mais voltada para o empreendedorismo feminino, alguma coisa que vocês podem nos falar? A nível nacional tem o Sebrae Delas, né? Tem canal no YouTube, tem... Não sabia, não conhecia. Tem ações específicas, premiações. A Gerlane pode falar sobre a premiação que houve em Recife. Que legal. Semana passada tivemos gente da região, né, premiada. Mas a nível local, a gente tem, além das iniciativas, né, que a nível nacional isso passa para o estadual e para o regional, mas a gente tem projetos muito bacanas que teve parceria com o governo do estado. Ano passado a gente trabalhou um grupo de mulheres de Canhotinho que lida com pelúcia. Pouca gente sabe, mas Canhotinho tem mais de 300 pessoas que fazem aquelas pelúcias, né? Que a gente vê geralmente com ambulantes, sai muito de lá de Canhotinho, vai para o Brasil inteiro e não tem uma etiqueta que diga que é de Canhotinho. E a gente conversa com eles para elas. O produto de vocês sai, vai além do estado, né? Ultrapassa as fronteiras aí
e a gente não tem sabe como que é rastrear, daqui. né? Exatamente. A gente criou marca para a Associação das Mulheres, criou um Instagram, né? Foi um ano de capacitação com 50 mulheres. Que E esse massa. ano a gente está com São Bento do Una. Então, é um trabalho de formiguinha, né? O resultado a gente não vê imediato, mas a gente impacta nessa parte de empreendedorismo e temos empreendedoras incríveis na cidade que se destacam muito. E falando rapidamente, assim, da atuação do SEBRAE como um todo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando muito voltado para o comércio e serviço, né? Mas a gente também atua fortemente na zona rural, no agronegócio, né? Então, hoje, do mesmo olhar que a gente tem para o comércio e serviço, a gente olha o produtor rural. A gente entende o produtor rural como empresário do campo, mas ele é empresário também. Sim. Então, hoje o SEBRAE trabalha desde a parte de como vender no campo, como negociar, como empreender no campo. A gente começa a trabalhar também esse olhar de empreendedorismo para o homem do campo. E aí a gente nós estamos em plena bacia leiteira, somos maiores produtores de ovos e aves, né, com São Bento do Una, que também faz parte da nossa regional. A gente tem a caprina, ovinocultura, a gente tem a apicultura, a gente tem vários potenciais que a gente disse, poxa, como é que a gente não vai trabalhá-los, né? Como é que a gente não pode potencializar ainda mais o potencial que já é inerente da nossa região? Então, hoje o SEBRAE, além da área do comércio e serviço, a gente também fomenta o empreendedorismo para o homem do campo. Né? A gente tem queijarias aí ganhando prêmios porque participaram de um programa de qualificação, né? Qualificação de boas práticas na manipulação do queijo, qualificação de cursos de produtos lácteos, né? A gente está levando esse curso de produtos lácteos, porque como nós estamos em plena bacia leiteira, maiores produtores de leite estão na nossa região, por que não a gente pegar e fazer desse leite outros produtos que agreguem valor? Então, o iogurte, né, o queijo, enfim, a gente começa a trabalhar também esses outros derivados para agregar valor e ter uma maior renda para esses produtores. Então, o SEBRAE trabalha do comércio, serviço, vai para o homem do campo, vai para os jovens, né? Então a gente tem um programa voltado para o empreendedor, né? Para a parte dos jovens, educação empreendedora, onde a gente faz é justamente plantar semente nos jovens para que eles possam despertar o interesse em empreender. Né, para que eles possam já começar a olhar o seu município, a sua região, com um olhar de oportunidade. Né, que ele possa identificar por que eu vou estar terminando o meu ensino médio, fundamental ou superior, o que é que eu vou fazer? Né, que é uma dúvida muito grande. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho não está absorvendo essa mão de obra que está sendo gerada. E por que a gente tem que privá-los de entender o que é empreendedorismo? Então, a gente vem aí, a gente já está, dos 30 municípios, 27 a gente já fechou com essa parceria de levar empreendedorismo para os jovens. Começar a plantar essa semente de empreendedorismo para os jovens. E aí as mulheres, como Paula bem colocou, vem crescendo a atividade junto às mulheres. Né? A gente teve aí, semana passada, eu fui a Recife, uma produtora de queijo aqui de Canhotinho, Dona Leandra, da queijaria Sofia, Santa Sofia. Ela ganhou o prêmio em primeiro lugar estadual como produtora, como mulher empreendedora da zona rural. Já quero provar o queijo da Dona Leila, como é? Leandra. Leandra. Já quero provar o queijo de Dona Leandra. E o doce de leite dela é maravilhoso também. É nada. Então... Sucesso. Estourou. Então, você vê que são casos aqui da nossa localidade que, poxa, ela empreendeu. Verdade. Quantas outras mulheres estão aí também empreendendo e que a gente não conhece, que a gente não sabe suas histórias, que a gente não está apoiando. Então, cada vez mais está crescendo o empoderamento feminino, as mulheres estão tomando mais gosto, a gente está fazendo várias capacitações, né, Paula, voltadas para as mulheres. Por exemplo, a gente está fazendo a parte de beleza, capacitações técnicas voltadas para a beleza, para que elas identifiquem uma oportunidade de gerar uma renda para elas. Ontem eu fui a Buíque e a gente estava tendo 2 momentos lá em Buíque, que era o curso de bolos, que só tinha mulheres. E aí a fala é essa: mulheres, vocês estão participando de uma capacitação que vocês podem identificar uma oportunidade de gerar um negócio com esse conhecimento. Né? Amanhã faz um bolo, a gente foi para Venturosa, a mulher que fez o curso do bolo disse assim: agora eu quero fazer de confeitaria, porque eu já estou vendendo meu bolo sem a confeitaria, agora eu quero fazer de confeitaria para agregar valor. Olha, que legal. Então você veja, tira uma mulher que não estava nem na atividade econômica, ela começa a fazer o bolo, ela já está vendo o potencial do bolo dela e já quer aprimorar a qualidade do bolo dela. Então esse
é a trilha, né, que a Muitas gente traça. vezes, essa mulher tem dependência social e econômica. É verdade. Né? A gente não briga, eu sempre digo, eu não gosto de falar de empoderamento de uma forma que tente mostrar que somos mais. Isso, Né? A gente também. tem nosso lugar na Nós podemos sociedade, fazer. mas a gente pode muito mais. Né? Sair, às vezes, de ser refém de situações Aham. né, sociais, principalmente, porque o econômico leva ao social, a gente acha Verdade, que com não pode certeza. mais. E aí o trabalho é esse. É muito de falar de empoderamento de forma leve, né? Que a gente tem um Sem local... que entre outros assuntos. barulhos nisso, né? Isso. O fato que a mulher realmente pode mais. se Exatamente. capacitar. A gente tem o nosso lugarzinho na sociedade, que eu digo, eu amo ser mulher, né? Ter ali meu lugarzinho na minha casa, né? Como esposa, como futura mãe. Mas, assim, eu brigo também pela minha liberdade econômica, por estar também contribuindo ali, né, para o desenvolvimento da minha família, da minha casa, enfim. certeza. Então, falar de empreendedorismo é isso. Tem Iane, do Dom Pedro, e Pedro, Ai, que é uma pessoa maravilhosa. Isso. Gosto demais. Do nosso Casal, coração. é um casal que é eles são queridíssimo. mesmo. Iane, aquela brincadeira. Aquele abraço. O povo acha que eles são do Sebrae, de tanto que eles ficam lá, mas eles são pessoas que buscam inovar e eles usam a gente como ferramenta e tem que usar mesmo. Ela disse Por isso que a eu história... vou usar e abusar de vocês. Claro. A história deles sempre foi no plural, nunca foi no singular, que eu já convidei eles para falar sobre empreendedorismo feminino e ela contando a história dela, ela fez. Teve momentos que eu fiquei sozinha, mas sempre com o apoio de Pedro. A história deles é bem bacana, mas nunca foi no singular, sempre foi no plural e aí eu acho muito bacana a gente ressaltar isso. Temos nosso lugar, temos que buscar, né, nosso lugar, mas sempre com leveza. Que legal. Então, o empreendedorismo feminino cada vez crescendo mais aí na nossa região, né? Bem que poderia ter um evento como esse aqui na cidade, né? Estamos pensando nisso. Olha, pois contem comigo, né, no que precisarem, porque é realmente algo incrível. A gente pensando precisa trazer esse movimento, né? Fazer essa zoada boa. Fizemos em Itaíba, não foi esse ano, e tivemos mais de 200 mulheres no programa. Olha, que legal. Eu digo, gente, é uma carência, é uma É necessidade, sim. né, É de sim. falar sobre isso. Então, acho que a gente, cada vez mais, a gente vai resgatando isso, vai trazendo isso à tona. E aí a gente já vai lhe convidar. Ah, com certeza. Vamos Estou nas fazer o cabeças. planejamento. Estou nas cabeças. Pensar em nomes em um evento, o que é que poderia Sim. agregar, enfim. Já sinta-se convidada, né? Isso, para fazer já parte estou lá. da comissão. Já estou lá. E sabe o que é interessante também, né? É que, de fato, eu acredito muito que o mundo assim é feito dos fazedores, né? As pessoas que vão lá e fazem o trem acontecer. No entanto, você só pode fazer aquilo que você sabe. Então, isso nos ensina que o conhecimento, ele é uma premissa, né? É muito real. E dentro disso, a gente percebe que talvez muita gente não procure o Sebrae por falta de conhecimento mesmo. Às vezes, por achar que pisou lá vai pagar, né? E não, às vezes você senta, vai ter uma conversa, tô sonhando em empreender, tudo isso. E isso não paga, né? Se a pessoa sentar lá, então, gente, é de graça, 0800, você tá lá, já tenho algo no papel, ou então sonho, ou então já estou executando alguma coisa, para que de fato vocês possam ali direcionar essa pessoa para os vários braços que o Sebrae hoje tem, né? Então isso realmente é incrível. Então busquem conhecimento. Conhecimento realmente é um divisor de água. Isso, né? eu digo que tem gente que tem sorte, né? Porque a gente, mas fulaninha não faz nada na empresa e vende horrores. Eu digo que ele está contando com a sorte. Vem uma pandemia e acaba prejudicando, porque ele não tinha estratégia, ele não sabia ali como se posicionar no digital, no delivery, enfim. E aí tem gente que se destaca pelo conhecimento. E em todo lugar que a gente vai, a gente aprende. Aprende até como não ser, né? Tem visitas que a gente faz, em visita técnica, e aí tem... Mas eu vi que esse negócio não é bacana. Eu digo, vocês aprenderam como não ser, né? Tem que captar essa essência e aí a gente tá as portas abertas, né? Para esse atendimento, para poder ajudar, né? Seja numa ideia ou seja numa melhoria dentro da empresa, uma intervenção, né? No marketing, em finanças, enfim.
E aí é isso. Que e tem massa. até o depoimento de Paula, né? Paula, quando entrou, ela fez assim, eu não sabia que o Sebrae fazia tanta coisa. Assim. Mas assim, e é uma falha nossa mesmo, sabe? De dizer mais o que é que a gente faz, né? Tem muita gente que diz assim, o Sebrae faz isso. Não, nós fazemos, nós podemos te ajudar, nós podemos te apoiar. Independente de ter contrapartida, se for já uma consultoria ou um curso, né? Às vezes, até no atendimento que a gente faz, essa semana eu atendi um senhor de Saloá, de uma pizzaria, e a gente começou a conversar. E eu disse, o senhor está expandindo? Estou indo para o meu ponto físico, que eu estava no alugado, agora estou indo para a minha construção. E o senhor faz como? Delivery ou entrega, ou no local? Ele fez, não, a maior parte é delivery. Se o senhor tem isso registrado, que a maior parte é delivery, vamos colocar no caderninho quantas pizzas o senhor vende por dia, que é delivery, para o senhor tomar uma decisão mais coerente, se vai ser interessante. Números dizem tudo, né? Números dizem tudo, né? Então, você começa, mas eu já abri, já está lá. Eu disse, pronto, então você não precisa abrir de segunda a segunda a sua pizzaria num ponto que as pessoas estejam lá, porque o senhor sabe que o senhor não vai vender, ninguém vai para o seu ponto. As pessoas estão comprando com delivery. Então, vamos economizar. O senhor faz de segunda a quarta só delivery. Quinta, sexta e sábado, o senhor abre a sua pizzaria, que aí o senhor já economiza na energia. Então, essa troca de informações a gente pode estar dando junto com o cliente. Certeza. Que às vezes até ele falou, vou aumentar a minha pizza. Eu disse, não há aumento no dia que o senhor for inaugurar o seu espaço novo, que o senhor vai levar a imagem negativa. Então, são coisas que a gente vai conversando com o cliente, que abre um pouco a mente, né? Que as pessoas às vezes estão... A Paula, ela coloca muito bem, tem um empreendedor, o meio, o empresário por necessidade e o por oportunidade. Por necessidade é aquele que foi desempregado, ficou desempregado e precisa sobreviver, vou abrir um negócio. E às vezes não tem conhecimento de nada, né? Às vezes só porque viu, e tem muito isso, fulaninho está vendendo roupa online, eu vou vender roupa online, mas eu não sei nada de moda, eu não sei nada de coisa alguma. Como é que eu vou me posicionar, geralmente? Tem que estar muito envolvido com o que você gosta, né? Porque você vai repetir aquilo durante horas. Então, esse meio por necessidade é o mais crítico, né? Porque o por oportunidade é aquela pessoa que já viu uma oportunidade, que já está com mais ou menos a ideia na cabeça. Conseguiu planejar mais. E aí, esse por necessidade, que é o que cresceu muito pós-pandemia, é o que a gente precisa ter um olhar maior, sabe? A gente precisa dar um apoio maior, porque às vezes é uma ideia, é uma necessidade que gera uma empresa até interessante, mas que por falta de gestão, ela acaba fracassando, fechando. E aí onde a gente tem que dar esse suporte maior, porque aí ele não tem noção de nada, abriu porque precisava abrir o negócio, e aí a gente entra com... Pegou o FGTS e investiu todo na ideia, e aí na ideia, né? Que é o que a gente mais vê. Isso. É mesmo. Pós-pandemia, a gente estava analisando os dados, cresceu 64% o número de empresas, ou seja, abriram 64% do que era lá em 2019. Né? Então, são empresas que abrem, né, que a gente sabe que a grande maioria é o MEI, né, o microempreendedor individual, e que abriu em casa, que sem muita informação, tem uma grande porcentagem desses MEIs que foi mais pelo previdenciário, que realmente não funciona, enfim, mas outra parte é esse empreendedor por necessidade, que abriu em casa, negócios de garagem, né, que a gente chama, e que precisa de um apoio maior. Então, quando a gente o Sebrae está a nível nacional, em todos os estados, está no estado de Pernambuco, em todas as regiões, né, a gente atende 100% dos municípios, seja com educação empreendedora, enfim, a gente traz essa possibilidade, porque é uma agência ali aberta para quem quer empreender, procurar a gente, que está precisando de alguma ajuda. E aí a gente vê a forma. E as parcerias da prefeitura viabiliza, porque normalmente, acho que não foi falado, mas é importante dizer e valorizar nossos parceiros, que as prefeituras entram com a contrapartida que seria do cliente. Então, se a gente vai fazer uma feira em um município, a gente vai fazer agora em São Bento e Canhotinho, a prefeitura está entrando com 40% do investimento que custa realizar aquela feira, dá visibilidade. E os depoimentos são lindos. Ontem, um empresário falando que só em ter participado da feira no passado, que foi a primeira edição, ele ganhou uma visibilidade. Todo mundo não sabia que era daqui de São Bento do nessa bolacha. E aí acaba ganhando essa visibilidade. Às vezes não vende, mas ganha visibilidade, que é um dos objetivos da feira também. Sim, com certeza. E aí a prefeitura faz com que isso aconteça, né? Então, a gente acaba atingindo aquela pessoa que talvez nunca iria no Sebrae através dessas parcerias. Que legal.
Muito bom mesmo. Então fica aí a informação, pessoal, né? Procura o Sebrae. E tem também um dado triste até que muitas dessas empresas acabam fechando aí com menos de 5 anos, Isso. né? Então, de fato, por muitas vezes falta de capacitação ou empreender muitas vezes em uma área que não domina, porque empreendedorismo, as pessoas acham que é um dos pontos, sim, que vai trazer riqueza para a pessoa, né? Quando bem sucedido. No entanto, é um caminho árduo. E as pessoas, eu acredito também que por mentores não muito bem intencionados que querem vender uma facilidade, né? Como se fosse muito fácil o Não tem empreendedorismo. receita de bolo. Não tem. Às vezes o resultado de uma pessoa pode ser mais rápido, de outra pessoa mais lento. Aí tem a questão dos processos, equipe, enfim, são tantas coisas que rodam o empreender, né? Mas o que é assim que vocês percebem um dos maiores desafios, né, dos empreendedores, vocês lidam diretamente com eles todos os dias, que eles costumam enfrentar, e como é que o Sebrae, né, ajuda e auxilia essas pessoas a superar? Eu acho que internamente na empresa é muito o comportamento empreendedor. Querer resultados. Mentalidade. Isso, a mentalidade do empresário. Eu acho que isso atrapalha outros caminhos, né? Tem dificuldades, eu acho que tem, se fosse falar de gestão, qual é a principal dificuldade? Eu diria que era finanças, marketing e pessoas, seriam esse tripé, no meu entendimento. Muito mais a gente recebe pessoas com problemas financeiros, que aí quer que a gente ajude, né? Eu não estou vendendo, e aí a gente, quando vai fazendo diagnóstico, acaba vendo que o financeiro só foi o resultado, outras coisas, né? São outras coisas dentro da empresa que está impactando. Mas eu acho que internamente, se fosse listar mais comportamento empreendedor, a mentalidade desse empresário, que bloqueia, porque ele não vai atrás de um conhecimento, porque ele investiu sem conversar, sabe, com alguém, com um especialista na área. Não precisa necessariamente ser o Sebrae, eu sempre falo isso. Procure a gente, né? Lógico, mas se você tiver uma fonte de conhecimento ali na família, né? Nas redes sociais, busquem, né? Não parem de buscar. O conhecimento liberta. E se fosse falar do externo, eu acho que tem indicadores econômicos que atrapalham, né? A inflação, o poder de compra dos consumidores, a pandemia foi um fator externo que impactou muitos negócios, mas aí os fatores externos a gente não tem muito como controlar, né? É saber lidar, né? Entender o que é aquele indicador, como impacta meu negócio, e aí a gente tem, né, no Sebrae também essa parte de dados que a gente pode ajudar, né, e também tem muito conteúdo no próprio site do Sebrae, no portal, sobre essa questão de indicadores econômicos para ajudar o empresário, mas ele precisa despertar e saber. Eu acho que seria isso, o interno, o comportamento empreendedor, e fora essas variáveis que ele precisa entender para se situar no mercado. É muito interessante esse ponto que você está falando, Paula, porque eu acredito muito assim, CPF forte, né, e de sucesso, quer dizer, um CNPJ forte e de sucesso é um CPF que é forte e de sucesso. Isso. Porque a empresa tem muito mais a ver com você. Isso, né? Total. Não é a Mapa, simplesmente digital, pessoa jurídica. Quem é que está encabeçando ele? É o Edia. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso me capacitar. Eu preciso estar buscando ali o tempo todo, eternamente. O empreendedor, ele é como um médico mesmo. Ele vive uma vida se atualizando, precisa se ressignificar inúmeras vezes. Nunca achar que sabe tudo, porque os processos, eles são sempre... Os processos, eles são sempre, assim, necessários de mudança. Não é porque o mundo tem um processo hoje que ele está validado eternamente. Não, ele vai melhorar, ele tem que melhorar. Né? Com o passar dos tempos, vem novas ferramentas, novos conhecimentos. Eu acho que, só colaborando na fala de vocês, e essa necessidade, essa visão primeiro é o que falta, né? A gente sente muita dificuldade, né? A gente sabe que às vezes algumas empresas necessitam melhorar, mas não é o Sebrae que vai dizer, eles precisam entender que precisam ter essa melhoria. Então essa falta de visão de que muitas vezes o empresário é o que faz tudo, ele é o que faz a compra, ele é que vai botar para vender, ele é que faz as negociações. A gente nem tem tempo de pensar em se qualificar. Né? Você percebe muitas vezes que é uma centralização dele. Exatamente. Ele já tem condições de pagar outra pessoa, mas ele está centralizando. Porque ele acredita, né, que culturalmente ele sempre foi assim. Ele sempre teve que fazer tudo. Né? Então, nunca.
se eu for delegar, eu estou tirando um pouco, eu estou com risco de minha empresa fracassar porque eu estou delegando, né? Isso é comum, isso é comum. Inclusive de qualificar a sua equipe para que elas possam melhorar. Para que eu vou qualificar a minha equipe? Porque senão ela vai me deixar, vai para outro concorrente e eu que paguei a qualificação. Então, são alguns cenários que a gente vivencia, né? Mas eu acho que a principal, às vezes, é a falta de tempo de se qualificar, né? De entender também que as coisas mudaram, né? A pandemia, por mais que a gente diga, mas já estavam mudando já, mas a pandemia deu uma acelerada. Deu uma acelerada nesse processo, absurda. Verdade. E muitas vezes as pessoas acham que não, que o fato da gente ter tirado a máscara, a vida voltou ao que era anteriormente, em 2018, 2017. Não, gente, as coisas mudaram, elas não vão voltar. Não vão. A mentalidade tem que ser diferente. Aquela pessoa que acha que é só eu abrir meu ponto físico 8 horas da manhã, fechar de meio-dia, né? Que isso é algo surreal. E eu abrir de 2 horas e fechar às 18, eu vou estar atraindo meu cliente? Não. O cliente não está mais no ponto físico só. O cliente também está no digital. A experiência que o cliente vai ter no seu ponto físico tem que ser muito próxima ao que ele vai ter no digital. Exatamente. Você precisa até mesmo atrair no digital para que ele vá para o seu ponto físico. E a experiência no ponto físico tem que ser muito semelhante. Verdade. Então, essa mudança ainda falta, sabe? A gente sente aí, por mais que a gente às vezes queira passar isso, mas é muito... Um empresário tradicional, um empresário que às vezes acha que isso vai passar, que essa tendência do digital, né, não vai continuar, que é algo que vamos voltar a ter só o ponto físico ali atendendo os clientes. E isso a gente sabe que não. Né? Só voltando um pouquinho à tua fala, né, Gerlane? Você falou dessa mentalidade deles nem quererem muitas vezes capacitar a turma, né? E tem uma frasezinha que mais ou menos ela contextualiza assim, que se é caro você capacitar a sua equipe, imagine o preço de não capacitá-la. O custo é muito mais caro. Exato. Né? Ter pessoas ali desqualificadas, atendimento ruim, processos ruins, né? não tão bem executados, pessoas... Enfim, isso é muito mais caro do que capacitar, do que gastar com investir em pessoas. Eu tive exemplo de empresária, né? Uma empresária da gastronomia, e que ela teve que desligar um funcionário, porque ela queria capacitar e o funcionário, ela bancando. E o funcionário não quis. Ela disse, olha, pois então você não faz parte da minha equipe. Porque a empresa ela tem uma visão, né? Gente, uma cultura, conhecimento né? Que você vai levar dessa vida, né? Conhecimento nunca é demais. Então, você pode até identificar oportunidades. Se tem alguém, o Sebrae subsidia muitas capacitações para a gente. Então, isso faz parte do que a gente melhore o nosso serviço, mas também a gente possa visar o mercado lá fora, né? A gente tem todo um leque de oportunidades a partir do momento que eu me capacito. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. Poxa, como é que, né? Às vezes dá vontade de querer abrir a cabeça do povo. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades da nossa atuação, sabe? Ter pessoas que entendam que isso é um diferencial para a empresa, o conhecimento, seja da equipe, seja do empresário, mas que isso liberta, né? E liberta para várias portas. Teve uma empresária hoje, de Canhotinho, que ela também foi para uma missão técnica com a gente, e ela é funcionária contratada do município. E aí ela estava, Paula, eu tenho medo de pedir desligamento da prefeitura, porque ela tem uma loja de roupa e o marido tem uma padaria. Sim. Mas ela... ainda ficava tá ali presa com aquele salário e tal. E eu vi hoje que ela tomou a decisão, ela participou do Empretec esse ano. Olha, que massa. Né? E aí foi um caminho a sendo trabalhado. E ela sabe que a dedicação dela na empresa ela vai galgar outros voos, sabe? E vai ter muito resultado, ela fazer essa troca. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é um caminho que ela está trilhando que vai trazer realmente o que ela deseja, que é colocar a empresa dela em outro patamar, melhorar a empresa também do esposo, enfim. Fiquei muito feliz. E aí tem essas histórias que fazem a diferença, mas ainda é uma dificuldade a gente lidar com essa mentalidade, sabe? Não é uma crítica, que eu sei que também existe a questão cultural, e a gente vai quebrando aos poucos, mostrando os resultados, mostrando os cases de sucesso, né? As pessoas que estão sendo atendidas por a gente, mas é um caminho que também a gente vai, né, vendo os resultados aos poucos. É um trabalho de formiguinha, né? Total. É literalmente fomentar uma cultura, um conhecimento e tal. E, de fato, vão ter pessoas que
não vão entrar nisso, né? Porque elas estão acostumadas àquilo. E quando, às vezes, eu faço reunião, eu falo assim para as pessoas, olha, lamentavelmente, estamos em um país medíocre no sentido de medianos, né? Nós estamos no meio de muitos medianos. E a partir do momento que você tomar uma decisão de se posicionar, você vai passar à frente de muita gente. Porque a maioria das pessoas, elas não fazem nem o básico. Então, se você faz um pouquinho acima do básico, ou o básico bem feito, você vai se sobressair na frente de muita gente. Principalmente na questão digital, né, que é o que eu trabalho diretamente. O posicionamento, gravar vídeos, né, botar a cara ali, a tapa. Porque são pessoas que muitas vezes querem o sucesso basicamente sem plantar nada. Não existe colheita desse jeito, né? Então, de fato, a pessoa ela precisa entrar nisso, saber que ela precisa pagar um preço ali e que os resultados eles são consequências. Muitas vezes a gente olha muito lá na frente para o resultado, a gente foca no resultado, mas a gente não tem que focar nisso, não é isso que tem que estar no meu olhar. Tem que ser o norte, né? Tem que ser lá um indicador. Exato, um indicador, mas eu preciso focar em mim. No meu desenvolvimento, capacitação, estudo, trabalho, fazer o que precisa ser feito, porque é muito natural o resultado. Isso. E as coisas acontecem no processo. Né? Tem uma metodologia que a gente estava aplicando semana passada, que é o Design Sprint, uma metodologia ágil. E aí eu dava esse exemplo. O financeiro lá, o dinheiro que vocês tanto querem, né? Que aí foi uma das falas do empresário, é resultado. E aí esse caminho é muito parecido com a metodologia. A gente vivenciou 3 dias para ter um resultado no final. E aí é muito isso dentro da empresa. É o que você passa, essas etapas, né? Essa procura, essa melhora, sair da zona de conforto. Exato. Que vai fazer com que ele chegue naquele indicador que ele tanto queria. Né? Ele vai ver, eu medi esse resultado, né? Eu queria chegar ali, né? E o caminho, a estratégia que eu percorri, né? Tudo que eu precisei fazer realmente tinha muito a ver e contribuiu 100% naquela chegada, né? Naquele resultado. É verdade, mas literalmente as pessoas precisam entender que a jornada está no processo, que o foco, né, não muitas vezes não é o fim, né, é o processo. Eu particularmente, quando entendi isso e entrei dentro de uma mentoria, acredito que já deve estar próximo de 2 anos para 3 anos que eu participo de uma mentoria, que não é nada barata, anual, mas a gente se fez necessário entrar porque a gente sabia que era um trampolim que a gente já precisava dar. E aí foi quando, de fato, começamos a aprender sobre a parte de gestão. E eu vi a importância da gestão na vida de uma empresa. Meus olhos, assim, se abriram de uma forma em relação a processos que, meu Deus do céu, como sua empresa pode alavancar com processos de gestão bem aplicadas dentro da empresa. E aí eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, né? Existe aí as grandes causas de mortalidade das empresas. Em primeiro lugar é a questão que Paulo já citou, gestão e comportamento do empreendedor, né? Então são ferramentas muito simples, que tem muitas ferramentas baratas ou até mesmo de graça para que você possa estar fazendo gestões básicas. Por exemplo, se você não tem um CRM ali para um controle maior, mas tem pessoas que às vezes não salvam um contato do WhatsApp do cliente no seu WhatsApp. Ou às vezes, tchau, né? ou às vezes não tem um WhatsApp Business instalado. Exato. Que é um WhatsApp voltado... padrão de atendimento pelo WhatsApp. Exatamente. Usar ali as etiquetas, alguma coisa, criar um funilzinho ali organizado. Ter uma marca bacana que se comunica. São coisas simples. São coisas simples. E que eu nunca falo assim nos atendimentos que tem que ser daquela forma. A gente coloca o empresário para pensar. Mas eu acho que tem coisas básicas, como você disse, o WhatsApp Business, uma marca, quem tem produto, ter um rótulo, né? Ter ali uma tabela nutricional, se for no ramo de alimentação. São coisas simples que fazem uma diferença enorme quando você se posiciona no mercado, quando você está numa feira, quando você está barganhando, né? Indo atrás dos clientes, enfim, coisas que fazem total diferença. E dentro disso que você citou, né? Fatores internos, fatores externos, como o Sebrae chega junto, assim, né? Desse empreendedor para que possa ajudar mesmo, auxiliá-los, né, nesses aspectos.
algum direcionamento que vocês têm nesse aspecto também? Não, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, né? Normalmente, quando é já empresário e tem dificuldade, tem 2 empresários. O que chega já com a dificuldade ali, Já né? chega Já pescoço. né? Tem Lula, que é um funcionário de Recife, que ele fala, ele chega na UTI, né? Já nos finalmente querendo que a gente auxilie. Mas também tem aquele empresário que está em expansão, que cresceu tanto que precisa organizar. E não está sabendo, né? E aí, né, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico, ver qual é aquela necessidade. Se for esse que expandiu, a gente vê em que estágio ele está, né, em que ele está precisando mais aquela nossa intervenção. E se for um empresário que está nessa UTI, normalmente a gente tem que fazer um diagnóstico do que causou ali, né? Se ele não está vendendo, né? Porque normalmente ele não está vendendo, então está... Porque vendas é gás para todo negócio, né? Ele precisa vender, tem que vender. Isso, aí ver as estratégias, se ele está no digital, como é que ele atende aquele cliente, se ele é desse perfil que fica esperando o cliente ir atrás, ele não tem um cadastro cliente mínimo para se comunicar, para mostrar, né, o que é que ele está... Às vezes dá uma pane no celular e ele perdeu tudo. Isso. E só colocando o que Paula está falando, às vezes ele chega lá querendo orientação para uma linha de crédito. Que Também. muitas vezes o problema dele não é crédito, é a má gestão do seu estoque. Acredito que acontece muito isso, né? Exato. Então, assim, às vezes ele não precisa aumentar a dívida dele. Ele olhar para dentro da casa, da empresa e melhorar a gestão do estoque dele. Então, tudo isso só é feito através desse diagnóstico que é feito previamente para que a gente possa aí começar a encontrar a causa raiz do problema e a gente tentar ajudá-lo a minimizar esse problema. Então, por isso que a gente faz esse diagnóstico. A gente tem o Sebrae na sua empresa também, né, Paula? Isso. Que é uma ação mais massificada do Sebrae. Porque, Onde assim, o Sebrae faz uma visita na empresa. exato, a gente Porta a faz porta. porta a porta, sabe? E aí esse agente, ele faz um diagnóstico do empresário, né? Tem vários itens de vários, né, itens da gestão, marketing, pessoas, finanças, enfim. E aí ele dá um diagnóstico dizendo assim, olha, com esse questionário que a gente preencheu, o senhor tem um ponto de melhoria nesses itens, passa para a gente. Às vezes a gente tem algumas ações específicas que possa atender aquele cliente, né, naquele momento, ou através de consultorias também personalizadas. Mas é importantíssimo esse diagnóstico para a gente realmente entender qual é a causa raiz daquele problema. Se é uma consultoria, se é uma consultoria em inovação e gestão, se ele vai participar dentro de um programa, porque tem o Brasil Mais Produtivo, que eu estou na coordenação, ele atende ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte. É o público, né, desse programa. E aí, se tem perfil para participar de um programa como esse, por ser um acompanhamento de 6 meses, e aí tem todo esse olhar que a gente faz. O que é que a gente tem na casa que pode ajudar? Né? E se a gente não tiver na casa, eu atendi um empresário que foi lá, mas aí ele ainda não tinha formalizado, eu chamei o Senai para atender comigo, porque era uma indústria que eu não entendo ali da parte de produção, e o Senai, a expertise do Senai, fazer esse tipo de atendimento. E é um parceiro nosso, ele veio, atendeu, colaborou, e aí esse é o nosso papel. Primeiro identifica e depois a gente vê como é que a gente pode ajudar. Né? Perfeito. Eu vim aqui que só em 2023, aqui no Agreste Meridional, foram mais de 5 mil atendimentos, né, realizados. Sebrae na sua empresa. Esse programa... No MEI, ME, né, Isso, o EPP. Isso. Esse programa é um programa massificado, como Gerlane disse, onde faz o diagnóstico e é o porta a porta. Então, foi 5 mil atendimentos na região Agreste Meridional, fora no estado inteiro. É um programa a nível nacional. E aí tem todos os municípios, né, são contemplados. E aí tem uma estratégia de atuação que a gente faz. Aqui no Agreste foram 5 mil. Nossa unidade vai passar muito mais de, acho que, não sei se está em 8 mil atendimentos, né, com o Sebrae na sua empresa. E esse diagnóstico que nós fazemos nos municípios, né, a gente usa para a gente levar as ações específicas, né? Então, por exemplo, quando a gente fecha uma parceria com uma prefeitura X, e aí a gente já tem o diagnóstico daquele comércio local, a gente já sabe que naquele município a gente tem um grande número de empresas com dificuldade em gestão financeira, com dificuldade em marketing digital, a gente já leva o programa de qualificação nosso voltado para esses temas, né? Então, a gente usa estrategicamente muitos dados desse diagnóstico para que a gente possa levar as soluções, né? A gente possa levar as capacitações, as consultorias focadas nesses itens.
Então, a gente acaba atendendo o empresário, nem necessariamente ele precisa vir a Garanhuns, quando a gente fecha a parceria com as prefeituras. Ah, muito bom. E aí tem programa também de educação, né? Empreendedora, escolas, alunos, né? Professores. E eu tenho aí um depoimento bem bacana. Eu entendi que eu gostava de gestão. Eu achava que eu ia fazer engenharia. Eu sabia que eu gostava de números, né? Durante a escola. Mas foi através de um programa de gestão, né? Legal. A gente montava uma empresa no meu segundo ano do ensino médio, montava uma empresa e geria. Tinha que vender, tinha que passar por todas as áreas da gestão, pessoas, finanças, enfim. Aí ali eu entendi que gostava Menina, de que escola gestão. foi essa? Porque eu não passei por essa. Foi aqui, foi lá no escola pública, era a escola integral, na época, em 2009. E aí tinha um programa da Júnior Active, mas eu acho que ele ainda existe, esse programa. Muito bom, porque de fato a gente sente essa necessidade muito grande. Eu queria que todas as escolas fossem disseminadas tanto a questão do empreendedorismo como de finanças, porque, meu Deus, como as pessoas se endividam, como elas não têm noção de gestão financeira. Dentro desse depoimento, o que é que eu trago? Falar de empreendedorismo é muito importante, né? Porque para as pessoas que já têm aquela vontade, ou então que tem um pai ali que é produtor rural, tem um pai que já empreende, entenda ali daquela sucessão e queira e desperte, né? Porque o que é que a gente vê muito, principalmente quem empreende ali muito, que é muito sofrido, né? Sim. Empreender, passa para o filho que é ruim, né? E aí ele prega estabilidade, exato. né? Tem estabilidade financeira e o Educação Empreendedora traz isso. A gente atende, aí Gerlane vai ter mais propriedade para falar, né, sobre a atuação da gente na regional, mas é um programa, eu acho que a gente chama o cliente do futuro, né? A gente está preparando esse nosso cliente do futuro para que ele abra uma empresa e a gente no futuro consiga atuar com eles e eles entendam que empreender é uma opção, né, que eles têm. Não é algo muito distante, não precisa de muito, e a gente vem atuando desde 2019. Aí Gerlane pode dominar sobre como é que está a nossa atuação. Falou muito bem, Paulo. E me diga uma coisa, recursos gratuitos que nós acessamos através do Sebrae, né? Queria que vocês explicassem um pouco como as pessoas podem acessar esses recursos, né, oferecidos pelo Sebrae, como workshops, consultorias e materiais educacionais, aproveitando até esse momento para fazer um merchan, né, que nós estaremos lá dia 28 de outubro, aqui no Sebrae Garanhuns, exatamente com incentivo ali também, né, do próprio Sebrae, onde nós pretendemos falar para 50 pessoas, que é o que cabe lá, eu acho, né? Não, cabe até 100. Cabe até 100, mas a gente fechou ali com 50, não foi? Um número ali de 50 pessoas. Vai ser um workshop, onde a gente vai trazer questões de atendimento, vendas através da internet também. E, enfim, dentre outras coisas, até ferramenta de CRM, Márcio vai trazer, que para muita gente é até um bicho de 7 cabeças, né? E falando também, quero que vocês falem um pouco sobre essas coisas oferecidas gratuitamente pelo Sebrae. E depois a gente vai falar sobre um pouquinho de atendimento, né? Porque nós estamos numa cidade que, vamos falar a verdade, temos muitos problemas com isso, né? Como as pessoas podem procurar o Sebrae para ter uma melhoria mesmo. Esses dias eu fui muito bem atendida em um determinado restaurante aqui da cidade. O menino, assim, eu fiquei impressionada com o garçom. Eu disse, não, isso é diferenciado. Esse sei nem se ele é daqui, viu? Porque é muito diferenciado. Já choca, assim. Já choca um atendimento excelente, né? E realmente existe meio que um fraco ali ainda o atendimento na nossa região, né? Mas, primeiramente, nos digam aí esses recursos gratuitos que as pessoas podem ter acesso. Então, a loja Sebrae, né, ela tem várias capacitações online gratuitas, então você pode buscar a sua necessidade, ver se aquela temática está gratuita, se inscreve, participa dessas capacitações virtuais. Tem o EAD Sebrae, essa loja Sebrae é Pernambuco, e tem o EAD Sebrae a nível nacional. Lá tem diversas capacitações em todas as áreas de gestão. Que imaginar. Top. Até o de manipulação de alimentos, ele também está no EAD. Então, assim, olha tem aí, essa parte... sebraead.com.br. Não, bota sebrae.com.br, pesquisa Sebrae lá, e aí dentro do site tem a aba cursos, EAD Sebrae. Ou então vai para o estado. Aí para o estado vem para a loja, que
são metodologias parecidas, e no próprio portal do Nacional, né, do Sebrae Nacional, tem também as metodologias que estão acontecendo em cada estado também. Aí é uma opção também. Fora isso, tem os atendimentos que nós realizamos de segunda a sexta, né, Paula? De 8 a meio-dia, de 1 às 5, que são gratuitos. As pessoas podem procurar o Sebrae, independente de ser só MEI, ME ou EPP, né? A gente quer também abrir um negócio, tirar uma dúvida. E aí, dependendo do diagnóstico que a gente fizer, que a gente passa para um outro patamar de atendimento. E as palestras de formalização, né, Paula? Que também as meninas realizam a cada 15 dias. Muito bom. Que é justamente... E são abertas essas palestras? São abertas, as pessoas podem fazer inscrições gratuitamente, porque justamente as meninas vão estar falando sobre o que é formalização, né? E aí, Paula, inclusive ministrou a palestra hoje, ela tem mais propriedade para falar. Que legal. Mas, voltando um pouco para o atendimento, eu vou falar das duas perguntas, Paula, e depois você... Falando um pouco do atendimento, eu me lembro de um caso que eu fiquei chocada. Eu trabalhava, eu era a Paula de anos atrás, né? Que eu trabalhava na área de gastronomia e turismo e artesanato. E, então, eu era uma pessoa muito conhecida nos restaurantes, porque eu fazia festivais, enfim. E aí eu cheguei, fui comer em um determinado restaurante. Quando eu pedi a conta, a garçonete chegou para mim e fez assim: olha, isso aqui é o prejuízo da senhora. Oxê. Eu digo, meu Deus, como assim? A garçonete está entendendo que eu comer aqui é um prejuízo para mim, ou seja, eu estou sendo lesada. E aí eu paguei a conta, eu disse, nunca mais eu volto aqui. Porque... Veja que atendimento. Meu Deus, que abordagem terrível. Que abordagem. E aí que dali me chocou bastante, porque eu digo, minha gente, como é que isso você aconteceu faz isso? Aqui, faz tempo, né? Faz tempo. Empresário de gastronomia faz tempo. Esse restaurante, inclusive, fechou. Tá explicado. Tá explicado. Né? Então, assim, é um gargalo, mas é um gargalo só de Garanhuns. Essa queixa, né, do atendimento é comum, a gente atende vários municípios da região e é comum a necessidade de melhoria no atendimento, né? Você abordar bem o cliente, você ter o atendimento, a experiência do cliente no seu estabelecimento é o que conta hoje, né? Você às vezes não está nem interessado em comprar, mas foi tão bem atendida que você leva alguma coisa, ou também você nunca mais compra porque você foi mal atendido. Então isso de fato é uma preocupação nossa. A gente vem, né, Paula? As meninas fazem, porque a Paula e a Alessandra, né, que são as gestoras do comércio, então elas fazem combos, né, desde vários atendimentos, né, acho que vocês já fizeram de atendimento esse ano, enfim, mas é aquela coisa, não posso forçar o empresário a fazer ou capacitar a sua equipe, né, tem que vir também deles esse interesse, essa vontade. Tem que ter essa consciência, né? E essa visão de querer melhorar o atendimento. Sobre alguns recursos gratuitos, também tem o programa, né, Brasil Mais Produtivo. O novo ciclo abre agora, no fim do ano. Então, empresários que são do porte ME e EPP, procurem a gente que tem interesse em participar. O Brasil Mais Produtivo, ele tem os dois programas, que é o Produtividade, que são 6 meses, né, dentro da empresa, com aplicando a metodologia, vendo formas de melhorar. E os resultados, a Ayrton do Extreme foi atendido, né, com resultados incríveis. E eu sempre digo que é proporcional o resultado é proporcional à dedicação que eles dão, né, e o quanto ele escuta, né, as dicas durante aqueles 6 meses, o conhecimento e aplica, que é um diferencial, né? Saber e aplicar, né? Saber e não aplicar não adianta. E tem o Transformação Digital, que é uma novidade. A gente já venceu um ciclo, está no segundo agora e vamos para o terceiro, que são 25 empresas sendo atendidas pelo Sebrae, onde a gente subsidia, o foco é transformar digitalmente aquele negócio, né? Seja com um CRM, né? A gente quer que aquele empresário saia de um patamar somente físico, né? Saia ali daquelas anotações para o patamar digital, e a gente dá um subsídio de R$2.000 para que ele adquira um sistema, um software, seja uma liberação de uso durante determinado tempo, esse valor, e aí eles pagam e a gente reembolsa o valor que eles investirem nessa ferramenta. Então, também tem cases, né? Mas também eu digo, não adianta adquirir e não utilizar, né, aquela ferramenta. Então, é uma casada que a gente faz. Normalmente, quem sai do Produtividade já entra no Transformação Digital, porque ele já meio que mudou aquela mentalidade, né? E são gratuitos, né? Gratuitos para o empresário, mas eu sempre digo, tudo que a gente faz tem investimento. Né? Tudo. Os ALIs que eu acho que é outra mentalidade, né, Paula? Que as pessoas precisam começar a mudar. O empreendedor, ele pensa que é gasto, é investimento. O empreendedor investe o tempo todo. E eu sempre digo assim, investimento, ele tem
retorno sobre o investimento. Isso não é um gasto. custo. Não é um custo. Investimento tem retorno. Então, quando a gente capacita pessoas, quando eu estou buscando conhecimento, quando eu compro, invisto em um software ou num marketing, alguma coisa assim, são investimentos que a tendência, óbvio, é que você vai ter retorno sobre aquilo, né? Isso, e aí eu digo, utilizem, né, esse investimento que a gente faz, porque não é barato, né? Tudo que a gente leva para os municípios, a gente está pagando ali deslocamento, instrutor, para o instrutor estar ali, equipamento para acontecer aquela ação. Então, é um bastidor, por isso que quando eu entrei no Sebrae, eu não imaginava que a gente tinha um trabalho tão grande de antes, durante e depois de cada evento, né? De estar acompanhando as empresas realmente, e além do nosso tempo, que é preciosíssimo quando a gente dedica para alguém, né? Em atender, né? A gente não está ali, né? De uma forma que não acredita naquela causa. A gente é mordido pelo mosquitinho Sebrae, a gente acredita na nossa missão e que a gente realmente está transformando realidades. Legal, com certeza. E aí é esse o foco, né, na questão gratuita. E sobre atendimento, o que é que eu posso fazer? Eu digo assim, atendimento tem que ter toda hora capacitação, porque sempre vai ser necessário. Porque as equipes mudam, né, e aí tá chegando pessoas novas, a gente tá com uma turma de garçom, né, para melhorar o atendimento da gastronomia acontecendo lá na unidade, né, durante essa semana. Mas é algo que sempre tem que estar na preocupação do empresário. Por conta da volatilidade da equipe, mas também porque nem sempre a gente está bem para atender. Às vezes aquele atendimento que foi ruim, foi uma situação pontual, mas às vezes é algo cultural da empresa. Então, além de ele investir na capacitação daquela pessoa, treinar, buscar melhorar, analisar as avaliações no digital, né? Quando eu atendo uma empresa, eu já abro ela no Google para ver como é que tá as avaliações. E aí o empresário até se impressiona quando está muito ruim, que tem avaliações negativas. Então, tem diversas formas de melhorar. Uma é se capacitar, outra é monitorar e aplicar o que vê de novo. Eu vi essa inovação, então vamos ver se funciona aqui. Né? Estar adepto a esses testes, eu acho que faz total diferença. Eu vi uma boa prática lá em São Paulo, ligado a atendimento para gastronomia, que o empresário, com a gerente, fazia o monitoramento das avaliações no digital. Né? Seja no iFood, seja no próprio Google, no Instagram. E aí, cada avaliação positiva, ele bonificava com R$1 o funcionário. E cada negativa tirava R$1,50. E aí a equipe ficava e aquele valor final, né, do mês era rateado pela equipe de salão. Então, eles queriam sempre ter avaliações positivas e não com a negativa, porque iria sair muito mais. É uma boa prática que São incentivos internos, isso, né? Mas que envolve as pessoas, sabe? E eles sintam parte, porque normalmente a gente não vai conversar com o dono, a gente está em contato com o garçom, a gente está em contato com quem está ali atendendo. Ele é o primeiro contato. E aí é aquela cartão de visita do negócio. Mas eu acho que é uma capacitação que a gente tem que ter sempre. Todo ano tem que ter 2, 3, 4, para que aquelas pessoas sempre busquem melhorar. E a gente tire essa imagem, né, que infelizmente que é uma deficiência aqui no nosso município, mas é como o Gerlane disse, não é só aqui. Eu acho que é geral. Aqui pode ter um destaque maior também pelo cultural. A gente às vezes vai para fora, né? Turística, né? Fora do estado, às vezes fora da cidade, e ver cases positivos, tal, mas assim, a gente às vezes não está vivenciando o dia a dia. A gente talvez veja muito porque a gente é daqui, porque a gente consome muito aqui. Mas a gente precisa estar preparado, tanto para receber o turista como a população que vem consumir aqui na cidade. E muitas vezes, por exemplo, são atendimentos muito secos ali dentro do WhatsApp, por exemplo, né? Sim. E isso também ocorre, acredito eu, que pela má contratação. Também. Né? Às vezes as pessoas acabam contratando de forma errada a pessoa que não gosta de público. Então, tem muito isso, né? Quando você tem uma vaga, você não tem que tapar esse buraco. Você precisa realmente fazer uma seleção. Qualificar. Uma seleção para... Poxa, eu tenho que ser uma pessoa que gosta de gente, né? Para atender gente, tem que gostar de gente. Bem, meninas, e me digam uma coisa, quais são, né, as tendências aí emergentes que os empreendedores devem estar cientes nos dias de hoje e agora, já reta final de 2023, para se capacitar aí para 2024, né? Isso, tem um ranking do nosso estado, isso segue para a nossa região também. O comércio varejista de vestuário, ele é um dos quinais que mais
a gente estão tem... presentes. Né? Exatamente. Ele não é, talvez, uma tendência em relação a mercado. Ele é uma tendência em relação a números. Por quê? A gente vê que tem facilidades em empreender nessa área. E aí, como o MEI também é uma das atividades permitidas, a gente vê que vem abrindo muito, né? A parte de beleza, com muita força, sempre foi. E a alimentação. Uau. É o ranking, né, que a gente vê para o comércio e serviço. Quando a gente fala do agro, eu estava conversando com Gerlane, e isso é muito bom para a nossa região. Tem uma atividade que lá está como tendência principal, mas tem muito mais a ver com prefeituras, com contratação, que é a parte de aração de terra, e aí a gente nem menciona sobre esse dado, mas a segunda e a terceira tem muito a ver com nossa atuação e com as oportunidades que está chegando na nossa região e o potencial que ela tem. Uma é a bovinocultura de corte, que está em segundo lugar nessa tendência mesmo, e aí é tendência de verdade, não só de números, porque a gente tem a instalação da Master Boi aqui na nossa região, lá em Canhotinho, que foi um ganho para a nossa região, emprega mais de 500 pessoas. Nossa. Né? Então, impacta com emprego e renda, né, para essas pessoas que acabam consumindo, né, nas suas cidades, muito mais forte em Canhotinho, porque o benefício né, acontece lá. Exatamente, né? Então, fomenta a economia local. Exato, Isso. mas também o quanto que a Master Boi, desculpa, Paula, faz com que potenciais produtores de gado de corte possam ser fornecedores da Master. Então, a gente até fez um trabalho... Eu acredito que a própria Master Boi deve ter algum pré-requisito para que eles forneçam. Por isso que essa atividade abriu muito tanto. bom. Exato. Nossa, muito bom. Nós tivemos uma aproximação com a Master, que é o que a gente está querendo com as outras empresas que estão para vir na região, que é justamente qual é o teu padrão para que a gente possa qualificar o pequeno produtor de gado de corte para que ele atenda aquele padrão nutricional e sanitário do animal. Né? Então, a gente faz todo um trabalho de consultoria para que a gente possa melhorar a produção daquele pequeno produtor de gado de corte para que seja um potencial fornecedor da Master Boi, porque aí ele não precisa comprar de fora, ele compra aqui da região. Então, a gente já fez esse trabalho em 2021, 2022, atendemos 35 produtores da região para que eles pudessem elevar o padrão deles, né, do gado, para que eles possam ser fornecedores da Master. Então, isso abre o mercado. A Master, esse ano, não só com gado de corte, mas também está entrando com suíno. Então, a gente já tem um grande potencial de suíno em São Bento do Una, o qual a gente já está fazendo essa ponte com a Master para que sejam potenciais fornecedores de suíno para a Master Boi. Então, você começa a movimentar não só a geração de mão de obra, né, qualificada para a Master, mas também potenciais fornecedores dos animais que serão abatidos lá. Então, você começa a gerar uma cadeia muito grande com essa vida. E aí vai tendo vários serviços e outras profissões geradas indiretamente por conta... E a prefeita fala que a cidade mudou, né? As fachadas do comércio, e aí vai contaminando, porque as pessoas acabam se sentindo motivadas. Mas né? a economia é incrível, né? Como é que alguém pode ser contra isso, meu Deus? E aí, outra atividade que está em terceiro lugar é a produção de ovos. Né? Somos fortes nisso aqui na nossa eu região. amo ovo, viu? Vixe, vou aproveitar a fala. Como um ovo, eu vou deixar se não tá barato não, mulher. O que é que nós faz? E é maravilhoso, assim, a gente ter aqui na nossa região que poucas pessoas sabem. Agora, se a gente é tão grande nisso, porque o ovo tá tão caro? Porque é uma questão econômica também, né? Oferta e procura. Dentro do nosso estado tem uma conjuntura, e aí existe custo de produção, nutrição das aves, enfim, tem uma cadeia que acaba fazendo com que isso aconteça. Você lembra que o ovo era 10 centavos, 5 centavos, Lembro. né? E hoje a bandejinha está bem salgada. Oxe, a bandeja tá preço de carne. E aí, falando um pouco do potencial, né, da avicultura de postura, que é a do ovo, o Sebrae fez um trabalho muito legal, bem acompanhando também uma cooperativa chamada Copave, que acontece em São Bento do Una. São 23 pequenos avicultores. Né? Hoje eles têm um faturamento de R$1.400.000. Então, eles já não são pequenos, mensal, um total de quase 13 milhões ano. Então, assim, hoje eles não são mais pequenos.
Mas eles não são mais pequenos porque eles se uniram e formaram uma cooperativa. Então, isso desde 2017, a gente vem trabalhando esse grupo para que eles formassem essa cooperativa. Hoje eles estão fazendo o seu próprio CPO, que é o Centro de Processamento de Ovos, atendendo Pernambuco, atendendo Alagoas, atendendo Sergipe. Ou seja, criou uma dimensão... Tá, imagina, é ovo, viu? É ovo. São 110 Carroça. mil bandejas de ovos por mês. Né? É um CPO gigante, você fica encantado quando você visita, sabe? Uau. E estão em expansão e querem expandir, né? Então Pronto, a gente precisando faz de digital, eu já me digo lá, Gerlane, em nome de Jesus. Vamos fazer essas pontes. Vamos lá, em nome de Deus. Então a gente faz justamente essa ponte, porque elas estão querendo construir. Gerlane, vamos buscar quem possa ser o parceiro no financiamento. Então a gente começa a trazer outros parceiros que possam olhar a cooperativa em expansão, né? Então a gente tem muito isso. A avicultura de postura vem nessa crescente, né? E a gente já tem uma cooperativa que também acompanha esse crescimento. Então, só vem a casar muito bem com o trabalho que a gente já vem fazendo na região. E aí a gente fica de olho nessas tendências, uma porque faz parte, né, da nossa atuação, e outra porque a gente precisa entender dessa economia para poder ajudar. Se a gente fosse atender um possível avicultor, né, a gente saber disso é importante para que ele saiba, ó, aqui tem potencial, né? E aí também entender dos custos, entender de todo o trâmite legal, né, de colocar um negócio, exatamente, para que ele se destaque, né? E aí essas iniciativas de empreendimentos coletivos é um mega desafio, porque o coletivo, quando junta pessoinhas, eu digo, sempre complica, mas assim, é uma alternativa para atingir mercado. E aí, eu sempre digo, eu estava conversando isso com as mulheres lá de São Bento, da associação, o propósito tem que ser maior do que a dificuldade, né, de lidar com o outro. O propósito de estar ali, o que é que move elas tem que ser muito maior do que um problema, um desentendimento, uma comunicação que não funcionou para que aconteça. Então, nossa atuação também entra dentro dessa linha do agronegócio, que é muito forte na região. Nossa, quantas informações preciosas, né? Que São Bento é top, viu? São Bento, Lajedo. Massa. Tem muitos municípios que têm um empreendedorismo Itaíba. muito forte. Buíque, Itaíba. A gente está também entrando em municípios que normalmente a gente, pelo menos nesses 6 anos, a gente nunca tinha ido. E está sendo muito bom. Muito rico. Muito rico, porque as pessoas tinham carência de capacitação. E aí, quando a gente vê uma sala que a gente faz em Garanhuns com 20, lá com 40 pessoas querendo, né, o conhecimento é muito interessante. Venturosa, eu não tinha atuado no comércio, tinha muita atuação no agronegócio. E aí a gente está com turmas lá, pessoas querendo. E isso é muito bacana. Canhotinho, a gente vem trabalhando, né, de São Bento, ou de Venturosa. De Venturosa, enfim, é muito case de sucesso, muito município bacana e muito potencial ainda também para a gente atingir. Poxa, muito legal. E muito trabalho. Também. Muito legal a gente ter um bate-papo assim, né, com pessoas que estão diretamente ligadas a esses negócios, né, a instituição mais forte de empreendedorismo na nossa nação. E aí a gente se enriquece, se alegra ao mesmo tempo com tantas coisas boas acontecendo, né? Não só em Garanhuns, mas na nossa região. E a tendência, claro, né, pessoal, é isso crescer muito, né? Muito mais. Agora, né, caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, que está incrível, né? Eu quero que cada uma de vocês deixe aí um conselho para pessoas que estão pensando em empreender, né? É um sonho de muitos brasileiros, é um sonho de muita gente, né? Então, qual o conselho que cada uma daria aí, segundo as suas vivências, né, dessas pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio? Vou falar. O primeiro, eu acho que é acreditar, né, na ideia e procurar um especialista, né? Seja o Sebrae, que seja o Sebrae, por favor, né? Venha até a gente, mas assim, se não for o Sebrae, procure. Procure entender um pouquinho da atividade, se você nunca teve nenhuma experiência na área, eu sempre digo isso. Procure também entender um pouquinho das suas habilidades, o que é que você gosta, se o negócio vai ser familiar ou não, né, para ter uma roupagem, né, para isso, uma gestão de tarefas para isso.
Mas seria isso, buscar conhecimento, né? Para reduzir risco, porque empreender envolve 100% risco. Verdade. E aí, o que é que faz minimizar? O conhecimento, conhecer o mercado, conhecer de ferramentas, planejar, saber a estrutura de custo, o que é que eu vou precisar investir, ter capital de terceiros, porque os especialistas em finanças, eu escuto muito eles falando, vá atrás de capital terceiro, não se descapitalize 100%, colocando o dinheiro ali na ideia e depois na execução você vai precisar de um capital de giro e não vai ter. Então, Exatamente. procurar o capital de terceiros é importante, mas para isso ele vai precisar minimamente que você me diga da ideia. E aí, se você não tiver isso formatado, não vai ter credibilidade na hora que você for atrás de um crédito. Então, é conhecimento. Se fosse sintetizar, né, minha dica... Acredito muito nisso também. Muito bom, Paulo. Eu diria que, além do conhecimento, acreditar em você, no seu potencial. Né? Às vezes a gente passa tantos nãos, né, na vida, às vezes a gente fecham tantas portas na gente, né, das pessoas que querem empreender, já tentaram tantas vezes, mas acreditar que você pode dar certo, né, subsidiando, você tem a vontade de dar certo, mas você tem que ter agregado ali o conhecimento. E buscar o Sebrae, para que seu sonho não se torne um pesadelo, né? Porque assim... Esqueci. Procure o Sebrae, o primeiro. Procurar o Sebrae. Não, mas assim... Mas procurar mesmo, sabe? A gente vê muitas coisas que poderiam dar certo e que não dão por falta dessa visão de gestão. Ou a gente teve um empresário, um ponto que eu digo sempre, o empresário queria abrir um determinado negócio aqui em Garanhuns e ele foi fazer o estudo de viabilidade. Se ele fosse abrir um negócio, ele teria um prejuízo de milhões. Meu Deus. Imagina se não tivesse procurado o Sebrae. Meu Deus, já pensou? Entendeu? Então, ele já era muito bom em um determinado ramo e queria investir em um outro ramo totalmente diferente. E aí procurou o Sebrae e viu que ele ia ter esse prejuízo. Imagina se esse empresário não tivesse procurado o Sebrae. Né? O quanto que ele ia até prejudicar uma outra empresa que estava dando certo, porque ele ia tirar o dinheiro de algum lugar para poder cobrir o prejuízo da outra. Meu Deus, isso é tão comum. Então, assim, acredite em você, acredite no seu potencial, adquira conhecimento, mas busque apoio, busque alguém que possa dar um subsídio de informações suficientes. Eu bati alguma coisa aqui. Informações suficientes para que você você empreenda de maneira mais segura, sabe? Mais bem fundamentada, para que você realmente possa sonhar cada vez mais e não se frustrar porque não deu certo. Adoçando as palavras incríveis aqui, né, das nossas convidadas, dizer a vocês que o sonho é seu, que muitas vezes existe ali dentro da nossa comunidade, familiares, amigos, o apoio que você espera possivelmente não vai ser de lá que você vai tirar. Então, o Sebrae, com certeza, é essa porta de apoio onde você realmente vai ser ouvido e ouvir pessoas que, de fato, poderão te direcionar. Tem uma frase muito boa no marketing digital que diz: nunca ouça conselhos de quem não construiu nada. Então, procure pessoas que estão em movimento, que estão construindo todos os dias. Então, não vá atrás daquela pessoa que está, infelizmente, há 20, 30 anos CLT, a pessoa que... Porque essa não é a mentalidade certa para fomentar o seu sonho. Você precisa estar imerso e andar com pessoas que estão caminhando ou chegaram onde você quer chegar. Então, só adoçando as palavras delas, e muito obrigada pela participação de vocês. Foi realmente incrível. Amei, amei, amei. E vou me aproximar mais do Sebrae. Inclusive, depois desse bate-papo aqui, eu fui completamente invadida assim, pelo esse conhecimento, porque de fato eu não conhecia. E para mim foi um prazer. Desmistificar, né, o que somos, né, por que estamos, nossa missão. E como a gente atua, porque às vezes eu tenho empresários assim: Paula, tu não estava lá, tu não me respondeu, mas a gente está aí rodando pela região, atendendo, né, todos os pequenos negócios que a gente consegue através dessas parcerias. E é por isso, muitas vezes, que muita gente não entende nessa capilaridade, como é que a gente está. Somos 5 analistas, né, mais gerente, mais Gerlane, que é gerente, e mais 2 apoios para atender esse universo
né, de 30 municípios agora e vai subir para 34. Então, hoje eu somos saí de poucos. 10 para as 8, rodei 4 municípios para estar aqui hoje. Meu Deus do céu. Então, a nossa vida é muito isso, né? Viajando. E é prazeroso. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Que Então, a legal. gente faz e a gente não sente. A gente vai Faz porque a feliz da gente vida. acredita que o resultado vai valer a pena. Com Isso é certeza. muito prazeroso. E como as pessoas vão encontrar vocês aí nas redes sociais, que eu já sei que vocês são bem low profile, hein? A rede, né, a principal rede é o Sebrae PE, que está disponível. E lá tem os destaques, onde tem Garanhuns, o que está acontecendo aqui na nossa região, além de outras formas de atendimento através do link, dos programas que a gente tem, dos conteúdos, dos e-books que a gente fornece gratuitamente para quem quer empreender e quem já tem negócio. Perfeito. Ou quem quiser nos visitar, ficamos ali na Avenida Rui Barbosa, 671, primeiro andar do Banco do Brasil. Vão lá tomar um café com a gente e conversar conosco. Eita, coisa boa. Um cafezinho, pronto, ela pegou pesado. apelou, não tem E o como ir, não. cafezinho de lá é bom. É, não. Eu imagino, rodando do jeito que ela roda, ela deve ter aí uns grãos daqueles dos bons. Pessoal, quem quiser me acompanhar, o meu arroba aí deve estar passando na tela, o Ed Godoy, lá, né, no meu perfil pessoal vocês encontrarão vários outros perfis na minha biografia. Reiterando, dia 28 de outubro desse mês estaremos juntamente com as meninas lá no Sebrae, aqui de Garanhuns, junto com o Márcio Borba, né, palestrante aí, já capacitou mais de 8.000 pessoas em Pernambuco. Estaremos levando conteúdo extremamente diferenciado. Tem incentivo aí também do Sebrae, não só a questão no local, mas até para custear tudo isso. Apenas R$ 77,00 essa inscrição. Pode me mandar direct que eu vou mandar o forms de inscrição para vocês. E vamos ter um coffee break lá incrível também, né? Onde a gente vai poder ter um tempo de network, né? Conhecer várias pessoas. Poxa, um diferencial de negócio se chama network. Então, vocês precisam estar nesses ambientes, né? De mentalidade, onde as coisas estão acontecendo. E agradeço mais uma vez a participação delas. Obrigada, né, a todos vocês que ficaram conosco até o fim aqui desse episódio. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like aí, procurem o Sebrae e até lá vista.